Olá, meus amigos do irmão Alexandre, boa noite. Espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje o estudo do Livro dos Espíritos vai falar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Esse tema está, no Livro dos Espíritos nas questões 422 até a 424. É um tema bastante técnico, assim, não dá. É um tema bem de conhecimento e assim mais para conhecimento. É algo que não é tão comum a gente nesse sentido desses letargia e catalepsia, porque são doenças, né? Se assim a gente pode chamar, são doenças raras que acontecem, mas é interessante conhecer o funcionamento aí do nosso organismo, né? Então, é mais nesse sentido que eu acho que vale esse estudo, a gente saber aí das possibilidades do nosso corpo físico. Como eu falei, a letargia, né? Então, ela é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Então, é um estado mórbido onde as funções vitais do corpo elas são bastante atenuadas, quase que suspensas. Então a gente acaba tendo aquela aparência de morte. A pessoa parece que morreu. Então ela não tem pulso, sinais vitais bastante baixos, com a aparência de morte. E a causa dessa doença, né, é uma causa fisiológica, mas ainda ela não foi identificada, né, não há diagnóstico o que causa a letargia. Então existem até casos aí, né, muitos devem ter visto em alguma literatura casos relatando aí de pessoas que foram enterradas mortas, enterradas vivas, né? Porque a pessoa estava isso no passado, né? As pessoas achavam que a pessoa estava morta, né? Porque estava nessa condição e aí acabava depois tomando um susto aí, até na questão de exumações e etc. Se via alguns sinais, né? Hoje em dia isso não acontece mais porque a gente consegue hoje em dia monitorar a atividade cerebral. Então, apesar de o corpo não ter movimento, não ter nenhuma, as funções vitais estarem reduzidas, o nosso cérebro não para. Então é através disso que a ciência ela identifica se a pessoa está morta ou não, né? Através da atividade cerebral. A catalepsia é um pouquinho diferente. A catalepsia, os membros se tornam rígidos. Então a pessoa fica como se fosse, fica toda travada, né? Os músculos ficam enrijecidos. Mas a pessoa fica consciente, então é a mesma história. A atividade cerebral continua. E a catalepsia, ela é causada através de doenças nervosas. Então, a debilidade mental, histeria, intoxicação e alcoolismo, elas levam a essa catalepsia. Então, ambas as doenças, elas trazem uma sensação, uma percepção de que a pessoa está morta, porém ela não está. O seu cérebro, a sua atividade cerebral continua. Ou seja, é só o corpo que está paralisado. Na verdade, o que comanda aí a nossa atividade, o nosso pensar é o espírito. Então, o nosso espírito ele continua trabalhando. Então, existem relatos de pessoas que quando retornam dessas doenças, elas lembram de tudo, lembram do que viram, porque seu espírito está vendo, ele consegue enxergar. Então, a gente às vezes, mesmo com os olhos fechados, quando a gente faz alguma atividade e nós fechamos os olhos, a gente tem aquela sensação de que está enxergando tudo. Mesmo os médiuns, quando estão trabalhando, né, eles estão com os olhos fechados, mas estão vendo, porque é o espírito que está enxergando, né? Então ele não tem
Ele não precisa dos olhos, né, do organismo, né, dessa parte do organismo que são os olhos para enxergar, porque ele enxerga ao todo o redor, né? Então é uma característica aí do espírito. Então eu vou ler as questões que estão aqui no Livro dos Espíritos só para ficar bem claro essas nuances entre o corpo e o espírito, esse entendimento justamente nessas doenças aqui. Então, a primeira pergunta, que é a 422, ela fala assim: as pessoas que sofrem de letargia e catalepsia veem e ouvem, geralmente, o que se passa em volta delas, mas não conseguem dizer como isso acontece. Seria pelos olhos e ouvidos do corpo que o fazem? A resposta dos espíritos: não, é pelo espírito. O espírito tem consciência, mas não pode se comunicar. Porque ele precisa, para que ele possa se comunicar, ele precisa do corpo, né? Então o espírito ele pensa e ele manda, né, o sinal, e o corpo é quem, então o aparelho vocal vai externar o que o espírito deseja colocar, né? Então, se o corpo ele está sem suas funções vitais ou sem a sua atividade, ele não consegue se comunicar, mas ele está ali pensando e vendo tudo que está acontecendo. E continuando, por que não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois que o corpo não funciona mais e o espírito continua a agir. Então foi o que a gente conversou, que a gente acabou de falar, né? O espírito ele continua ativo e ele está vendo, pensando, e ele só a ferramenta com que ele se faz, a ferramenta com que ele faz uso para se comunicar, para interagir com o mundo externo, que a ferramenta está quebrada, né? Ela não está em funcionamento, então por isso ele não consegue se comunicar. Continuando na questão 423, na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, visto que ainda possui funções atuantes. A vitalidade está latente, como na crisálida. A crisálida, ela como ali a borboleta está no casulo, naquele estado onde ela está ali, na hora que a larva entra no casulo para se transformar em borboleta, aquele estado onde que ela fica ali imóvel, é a crisálida. Então, ela comparado a isso, né? Ela fica ali imóvel com a aparência de que está morto para depois renascer. Então, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este permanece vivo. Uma vez os laços se rompam pela morte real e ocorra a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem, aparentando estar morto, volta à vida, é que a morte não estava completa. Então, nesse caso, a união do corpo, do espírito com o corpo, se dá através, que a gente já conhece, do cordão de prata, né? Então, se esse cordão não é rompido, a gente consegue, a vida não está extinta. Então essa ligação entre o espírito e o corpo, ela só vai dar quando esse cordão é rompido. Então, com a morte, quando não é uma morte brusca, esse cordão ele vai se desfazendo aos poucos até chegar da hora de fato de ser cortado. Então a espiritualidade vem e fala que esse irmão agora chegou a hora dele e nós vamos romper esse cordão. Então, se há essa ligação ainda, então há vida naquele corpo, e também um espírito ali que tá pensando e agindo sobre ele. Então,
Não tem como. É por isso que às vezes com essa aparência de morte a pessoa volta à vida, é natural por conta disso, né? Não foi rompido ainda esse laço fluídico. E por último, a 424, pode-se, por cuidados tomados em tempo hábil, restabelecer os laços prontos a se romperem e restituir à vida um ser que, por falta de recursos, estaria morto definitivamente? Sim, sem dúvida, e tendes todos os dias a prova disso. O magnetismo é, frequentemente, nesse caso, um poderoso meio, pois restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter as funções dos órgãos. Então aí a importância do magnetismo, dos passes, né, dos passes magnéticos, da energia que a gente manda aí para os nossos entes queridos aí que estão necessitando de uma energia. Então é muito importante, com isso a gente consegue entender um pouco da importância disso, do magnetismo, do poder das preces, o poder do nosso pensamento. Tudo isso gera esse magnetismo e que leva força para esses irmãos necessitados. Então a gente, através deles, a gente pode restabelecer, né, às vezes um laço que está prestes a se romper e que a gente, enviando aí essas boas energias, consegue restabelecer esses irmãos aí necessitados. E por último, só um comentário aqui que Kardec faz, né? Ele fala o seguinte: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por ação de uma causa fisiológica ainda não explicada. Elas diferem entre si de acordo, na letargia, com a suspensão generalizada das forças vitais, dando ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, com a suspensão localizada, afetando uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação do magnetismo. Então, mais uma vez aí, o magnetismo como um método de cura e de ajuda para esses irmãos necessitados. Bom, o estudo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido de grande valia para vocês. E isso é importante para a gente conhecer cada vez mais o que se passa desses laços entre o corpo e o espírito e entender aí todo o que se passa conosco. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigado.